Olá, aqui é a Nádia do canal Sou Amor Infinito e neste vídeo nós vamos começar as lições do livro de exercícios de um curso em milagres e eu queria dar uma breve introdução pessoal dele e daí a gente vai para a introdução do livro de exercícios. O que seria o livro Um Curso em Milagres? O livro Um Curso em Milagres, ele é um livro espiritual para a gente se relembrar e de se reconectar com o nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu inclui saber que somos um com a fonte, um com Deus. E então a gente tem que se desconectar com o nosso individual, com o nosso indivíduo, que traz todas as questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida, que são as distrações que nos distraem do nosso verdadeiro ser, né? Que faz a gente sentir dores e sofrimentos, raiva, e tudo mais que faz com que a gente se desconecte do nosso verdadeiro ser. E esse livro, ele ensina a gente se perdoar e perdoar o mundo inteiro e todos e os nossos relacionamentos. É uma prática que faz com que a gente se reconecte realmente com o que é real, o que é a nossa verdade. O livro de exercícios você pode encontrar ele gratuitamente no site oficial de Um Curso em Milagres. Eu vou deixar o link na descrição. E também eu tenho um blog site onde eu também postei as lições lá, juntando termos alternativos, porque o livro em si, Um Curso em Milagres, ele pode ser um pouco difícil de ser entendido de começo. Assim, ainda mais para uma pessoa que não teve um crescimento ou não foi exposta à linguagem cristã, ou que também não acredita nisso, né? Porque a gente escuta tantas coisas, né, sobre Deus, e a gente tem uma imagem dele que pode ser bem equivocada, e o livro traz o oposto disso. Ele traz realmente o que Deus é. Então, eu postei no meu blog site o livro de exercícios inteiro, com algumas partes destacadas e também trazendo alguns termos alternativos para tornar um pouco mais fácil para quem está começando agora a estudar esse livro, a praticar esse livro, né? Porque esse livro aí é algo a ser praticado no dia a dia. Os nossos relacionamentos, eles são transformados e no lugar da mente, a nossa vida é transformada. Então, vamos para a introdução do livro de exercícios aqui e logo em seguida a gente vai para a lição 1. Então, os links estão na descrição, se você quiser acompanhar. Livro de exercícios, introdução. Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê. É necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Então, repetindo, contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Os exercícios são muito simples.
não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida com o desfazer de como vês agora, e a segunda como a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. A transferência seria o aprendizado, é isso que eu entendo. Então, o aprendizado do treinamento, a transferência é a vivência do treinamento em verdadeira percepção não procede como faz a vivência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares e a todos e tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são aplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos treinamentos é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias
que esse livro de exercícios te apresenta. E outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que aplique as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembrando-te apenas disto: não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A alguma delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e, quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. A introdução aqui é bem direta e bem específica. A gente vai então direto para a lição número 1 aqui. Lição número 1. Nada do que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia, de modo muito específico, a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, hoje a gente vai praticar pela manhã e pela noite.
E ele fala aqui bem especificamente que a gente não pode tentar aplicar tudo o que a gente vê, porque esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Então, só de manhã e à noite, a gente vai olhar a nossa volta e a gente vai repetir essas palavras aqui, que estão aqui em itálico. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão não significa nada, este pé não significa nada, esta caneta não significa nada. E aí segue para olhar a nossa volta também. É isso aí, a gente volta amanhã com a lição 2. Sigam-me nas redes sociais, @souamorinfinito, e até amanhã.